Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do canal São Paulo sobre trilhos. Voltamos mais uma vez, dessa vez com o nosso querido podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 23, certo? Voltamos mais uma semana, cheio de novidades, cheio de conteúdo. Na verdade, essa semana foi bem rasa em conteúdo, né? Nós não tivemos aquela pungência de sempre, né? Mas estamos aí para, aos poucos, repassar as principais notas da semana. Recados rápidos. O Som dos Trilhos número 3, né? E já está no ar. Portanto, aqueles que têm dúvidas, querem participar do Som dos Trilhos, mandem seus comentários no vídeo do Som dos Trilhos número 4. Você pode sim postar os seus comentários sobre o podcast, suas dúvidas aqui. Entretanto, aqui nesse vídeo eu faço a resposta de maneira manual, ou seja, eu escrevo a resposta para você. Tudo bem? Então é basicamente isso. Espero que vocês curtam o programa e vamos para as notícias. Pois bem, então a nossa primeira notícia da semana, que talvez também se inclua nessa semana atual, são os problemas do carnaval, né? O carnaval, que geralmente é uma festa, é praticamente o segundo ano novo brasileiro, né? Porque de fato o ano geralmente só começa depois do carnaval, segundo a tradição brasileira. Entretanto, o carnaval brasileiro está um pouco mais agitado e está passando dos limites, gerando problemas tanto para os usuários quanto para o sistema. Nesse pré-carnaval foram registradas muitas coisas, né? Sobretudo a superlotação do sistema, muitas pessoas usando o sistema ao mesmo tempo, tumulto generalizado. Afinal de contas, folião muitas vezes é um povo zoeiro, né? Isso, né, acabou acarretando na paralisação constante de trens e de estações, com destaque na linha 4, onde nós tivemos acionamento de dispositivos de emergência, sendo que até num dos casos houve evacuação de um trem, né? Diz também, além daí, né, alguns relatos indicam que houve acionamento do sistema de combate a incêndio, porque provavelmente alguma pessoa estava fumando dentro da composição. As pessoas saíram pela via desordenadas, até teve uma pessoa que tirou uma selfie de cara ali com um trem da linha 4. Pois bem, voltando, uma pequena interrupção aqui no podcast, mas enfim, tivemos o caso do cara que tirou uma selfie com um trem ali na linha 4 amarela. Pessoas que estavam totalmente embriagadas, né? Foram relatados também muitos casos de vandalismo, desde brigas até depredações, certo? Inclusive pichações, né? Não vou me recordar, eu nem cheguei a procurar para colocar no podcast. Uma pessoa que deu um chutaço numa porta não, né? Numa janela de um trem. Não vou lembrar qual era a composição em questão, que a janela ali do trem, né, no caso lateral, ficou totalmente esvidraçada, né, ficou totalmente rachada, né, o trem, no caso, é vidro temperado, mas nessa ocasião o vidro totalmente quebrado ali, né, tamanho chute que o cara deu na composição, né, isso foi gravado, foi filmado. Espero que o indivíduo seja responsabilizado. Sem contar também de um fato bastante incômodo, que é o uso indiscriminado das bebidas alcoólicas. Para você, meu caro usuário, que não sabe, que não leu o manual, que você nem sabe que tem um manual de uso do transporte sobre trilhos, o manual ele indica sim, é proibido o consumo de qualquer entorpecente ou bebida alcoólica dentro do sistema, com a punição de você ser retirado do sistema. Entretanto, no carnaval, o que você mais via era a gente virando cachaça, catuaba e, enfim, uma infinidade de bebidas alcoólicas, certo? Pessoas passando mal. Eu mesmo, quando estava voltando, estava lá na Estação Consolação no dia, eventualmente saí com alguns amigos meus, voltei, passei na Estação Consolação, tinha uma moça caída no chão,
totalmente deplorável, vomitando, e era uma situação terrível, né? E o pessoal tirando sarro da pessoa, né? Totalmente sem, sem nenhum tipo de empatia, né? Se é que existe empatia por parte dos foliões. Mas é uma situação triste, né? A linha 4, ela de fato, no caso da linha 4, ela não. Já é visível que algumas vezes ela não está bem preparada para lidar. Ela tem um serviço de qualidade muito bom, mas ela às vezes não está muito preparada para lidar com situações como essa, emergenciais. Ouviram relatos até mesmo de que a estação Higienópolis Mackenzie foi fechada por um tempo devido a essa questão dos folhões muito exacerbados. A estação também é nova, né? Vai zoar a estação logo agora que abriu? Acho que não. Mas várias estações foram fechadas. Pinheiro, se não me engano, foi fechada também. O acesso à estação Paulista também foi fechado. Enfim, muitas coisas ali acabaram acontecendo que impactaram drasticamente nos serviços, né? E o vandalismo, né? Às vezes tem que tirar um trem de circulação para poder fazer a devida manutenção ou hora limpeza na composição. Então fica a nota. O carnaval é uma festa que vamos colocar o carnaval como uma festa onde a cultura brasileira é comemorada, né? Eu tenho uma opinião um pouco contrária, eu acho que o carnaval é uma coisa um pouco mais imoral. Entretanto, né, o problema é que justamente essas pessoas inconsequentes entram no sistema e acabam mais prejudicando do que ajudando, né, do que realmente dando destaque ali para o uso do transporte. Então essa é a nossa primeira notícia do podcast. Pois bem, prosseguindo então, mais uma notícia. A linha 10 recebe o primeiro trem série 7500. Finalmente, a renovação da frota está sendo sentida pelos usuários da linha 10, que estão tanto quanto entristecidos pelas constantes falhas dos trens espanhóis, certo? Mas vamos lá, foram realocados aí alguns trens dito novos, né? No caso, série 7500. Eles não são trens 0 km, entretanto, eles são trens relativamente novos. Eles têm atualmente 8 anos de uso, que para um trem é relativamente pouco tempo. Então, poderemos considerar eles como trens relativamente novos, né? Esses trens série 7500 operavam originalmente na linha 9 Esmeralda da CPTM, aquela que sai lá de Osasco, passa pela Marginal Pinheiros e termina lá no Grajaú, né? Pois bem, com isso, né, com os novos trens série 9500 e 8500 entrando na frota das demais linhas, está acontecendo um processo de realocação. O que fez com que alguns trens dessas linhas, que estão recebendo trens novos, passassem para a linha 9 e os trens da linha 9 passassem então para a linha 10. Parece que é quase um jogo, né? Os trens da linha 10, eles praticamente têm uma tendência maior a passar, ou minto, da linha 9 tem uma tendência maior a passar para a linha 10, né? Como foi o caso do próprio trem espanhol, série 2 e 100, que originalmente operou na linha 9 e agora está na linha 10. Mesma coisa, linha 7500 também foi para a linha 10. Certo? A intenção inicial diríamos, não se tem ainda a intenção de baixa oficial do série 2 e 100, mas o fato é que estão querendo tirar eles de cena de maneira cada vez maior, tendo visto seu índice de falhas um pouco acima do normal, certo? Discute-se muito em relação a isso devido à questão da sua manutenção, uma vez que a equipe de manutenção antigamente era uma outra empresa, agora é a Alstom. E a Alstom aparentemente não está conseguindo lidar muito bem com esses trens mais antigos, certo? Lembrando que os trens da série 2 e 100 são trens confortáveis, entretanto são trens que têm um desempenho operacional muito aquém de um trem metropolitano, certo? Os trens espanhóis eles eram usados para viagens de longo percurso, né? Até que quando eles eram no Brasil eles foram usados para esse serviço metropolitano, que é um serviço rápido, ágil e veloz, né? Os 8 e 100 não tem tanta velocidade, e além disso agora estão começando a falhar, né? Entretanto, né, os novos trens da série
7500 são trens confortáveis, eles operam com composições de 8 carros cada, possui um sistema de sonorização melhorado. Se bem que, para mim, na minha viagem experimental do 7500 na linha 10, o sistema de som não se demonstrava tão eficaz, eu achei ele um pouco baixo. Acho que deveria aumentar ali o volume do alto-falante, né? E ele é veloz, ele tem um conforto maior, o ar-condicionado ele age de maneira bem mais efetiva. As pessoas estranham um pouco as portas, porque o espanhol só tinha 2 portas, o 7500 só tem 4, tem mais 4 portas, só que ele é um pouquinho menor. O carro geralmente é menor, entretanto, como tem mais carros, você tem um desempenho operacional aprimorado. Opa, voltando aqui então, algumas interrupções de rotina, mas é basicamente isso, né? Lembrando, os 7500 eles têm um desempenho operacional melhor, mas ainda sofrem um pouco com os 2100 que ficam na frente dele. Ele acaba sendo um pouco mais lento, então você sente o impacto dessa lentidão na operação desses trens mais velozes, né? Existem informações de que a CPTM pretende fazer a baixa patrimonial das composições 2 e 100, que são composições com mais de 40 anos de uso, né? A baixa deles está prevista para 2020. Não se sabe se até lá nós teremos todas as condições para eventualmente fazer a baixa patrimonial dessas composições. Entretanto, enquanto isso não acontece, novos trens serão colocados na linha. Já são até então 3 composições realocadas, uma em operação, as outras 2 em testes para adequar-se à sinalização, à própria via e aos sistemas nela presentes. E também, né, ao próprio treinamento dos maquinistas, uma vez que nem todos os maquinistas podem conduzir esse trem. Afinal de contas, a operação a operação dos maquinistas é separada por linha, né? Não por frota, por assim dizer, certo? Então, basicamente é isso. Essa é a notícia 7500 na linha 10. Pois bem, então para a nossa última notícia do podcast, nós temos o seguinte: Estação Eucalipto será inaugurada em breve, né? Agora tem que ver quando é esse em breve, né? Pois bem, estimativas indicam, né, que a estação Eucaliptus poderá ser entregue até o final do mês de fevereiro, né? Caso isso ocorra definitivamente, será feita a entrega em operação assistida, no mesmo esquema que aconteceu quando Alto da Boa Vista, Borba Gata e Brooklyn foram efetivamente entregues. Nesse caso, né, o horário de operação será das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. É importante, né, essa estação Eucaliptus, lembrando que entre Brooklyn e Eucaliptus temos a estação Campo Belo, que ainda está em fase de construção, certo? Mas é importante destacar que Eucaliptus vai ser uma estação importante ali na região de Moema, né, uma vez que o bairro ele tinha-se uma intenção de trazer o metrô até a região, só que esses planos foram adiados durante muito tempo, né? Tinha essa intenção do ramal Moema, que ligaria o centro com a região sul, partindo do centro originalmente, né? Só que o projeto não foi para frente. Então, criou-se a linha 5 e agora a linha 5 fará esse papel. Certo? Isso com certeza vai ajudar muito na mobilidade urbana na região, uma vez que o local já foi servido por bondes, mas hoje em dia, né, com a exceção dos bondes, só temos apenas o transporte individual e, quiçá ali, nosso transporte coletivo, o vulgo busão, né? Região que passou ali praticamente 50 anos sendo um transporte de alta capacidade. Em relação à estação propriamente dita, muito foco ali das equipes de construção na estação de Eucaliptus. Ela teria que ser entregue originalmente no mês de janeiro, na verdade em dezembro, passou para janeiro e não deu para janeiro, então vai ser em fevereiro mesmo, né? Os atrasos são relativamente normais, mas eles acabam, né, pegando mal.
tanto para o governo quanto para o metrô. O governo que já está um pouquinho, né, depende muito do seu espectro político, mas aí, né, ele tem sempre adiado aí os prazos devido a... Eu indicaria chute baixo. Então o governo está dando um chute muito baixo em relação às inaugurações. Algumas até que podem ser inauguradas, como por exemplo a CD Servidor, o Hospital São Paulo. Essas estações, por exemplo, estão em estágio muito avançado nas obras. Agora, Eucaliptos, Moema, por exemplo, que seria a próxima depois de Eucaliptos, estão um pouquinho atrasadas, né? Entretanto, toda a parte civil da obra já está concluída, apenas faltando a instalação dos respectivos sistemas, que são sistemas de bloqueios, câmeras, a rede, né? No caso, o Wi-Fi tem lá na estação, né? Infelizmente não haverá a instalação das portas de plataforma. A Bombardier, que é responsável pelas portas, atrasou o serviço. A gente está vendo, está começando a ver a instalação delas em Brooklyn agora, mas isso provavelmente vai ficar só para depois, só com um concessionário, que aí sim o concessionário vai poder aplicar as respectivas multas aí na Bombardier, certo? E também, né, os testes com o CBTC para que o trecho seja liberado. Já existem alguns testes iniciais para realmente verificar se a via está pronta. A subestação Bandeirantes também já está funcionando. O Eucaliptos é a primeira estação que vai ali abranger a influência da subestação Bandeirantes, fazendo assim com que os trens possam ter um deslocamento mais simples, né, sem forçar muito as subestações do trecho anteriores ali a Brooklyn. No caso, anteriores a Adolfo, né, se não me engano, a sub que pega o trecho principal pega ali de Capão até Adolfo, mais ou menos. Agora com a subestação Bandeirantes, o novo trecho estará devidamente alimentado, né? Muito se especula sobre a operação assistida do trecho, como é que vai ser os trens. Dizem que vai ser uma operação assistida com trens alternados, um vai vir direto ali de Eucaliptos, outro vai voltar para Brooklyn e respectivamente para Capão. Mas enfim, provavelmente vai haver uma segregação de plataforma, assim como houve a segregação lá na estação Alta Boa Vista, olha só, Adolfo Pinheiro, quando houve a operação assistida no trecho de 3 estações. Mas essa notícia, estação Alto da olha eu errando de novo, estação Eucaliptos, bem próxima de ser entregue. Pois bem, esse foi o podcast no trecho de número 23, um podcast pequeno, não tivemos muitas notícias, foram basicamente essas. Vamos ver, né, como é que vai ser as coisas. Estamos aí na semana de carnaval. Ficarei de folga aí durante essa semana. Voltarei aos serviços na quinta-feira. Mas é bom que eu já organizo algumas coisas e subo alguns vídeos também para o nosso belo YouTube. Agradeço a todos que escutaram até aqui. Tenham uma ótima semana e até a próxima edição do podcast no trecho.